Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Primeiro de tudo, algumas informações. A newsletter que vai hoje ao ar é a última newsletter do Li no Livro. Na própria eu explico melhor por que estamos terminando com a newsletter. Assim como a pausa que a gente ia fazer em junho, né? No começo do ano eu expliquei que a gente ia fazer 2 pausas, uma em junho e outra em dezembro. Eu estou adiantando para maio, então maio nós não teremos episódios novos no Li no Livro. Teremos só a partir de junho até novembro. Depois a gente pausa e só volta em janeiro. Os motivos para isso eu também estou explicando na newsletter que vai ao ar hoje, que é a última, tá bom? E depois, em junho, a gente volta promovendo o Li no Livro unicamente nas minhas redes sociais, especificamente no Instagram. Então me adiciona lá, Lívia Mulder. Eu vou falar @Li no Livro. Não existe @Li no Livro, tá? @Lívia Mulder. Enfim, o livro de hoje é A Máquina do Tempo, do H.G. Wells, que já teve outras resenhas aqui. A gente teve a resenha do maravilhoso A Ilha do Dr. Moreau, dele, que eu achei incrível. Meu livro favorito dele tá agora. A gente teve também resenha do legal, mas não tão incrível assim, O Homem Invisível. E a gente tá vindo agora com A Máquina do Tempo, que particularmente eu achei um livro muito divertido de ler. É um livro minúsculo e super interessante. Teve uma adaptação, acho que começo dos anos 2000, se eu não me engano, essa adaptação. Eu assisti, acho que ela teve várias adaptações na verdade, mas acho que a mais famosa foi essa, onde o vilão é vivido até pelo Jeremy Irons. E particularmente acho um filme bem divertido. Não reassisti, tá? Porque tem essa coisa, às vezes você vê o filme quando você é novinha, aí você pensa assim, nossa, que filme legal, que filme maravilhoso. E você fica com isso na cabeça, pra depois de um tempo você descobrir, né, quando você vai reassistir, que o filme não sobrevive a segunda vez que você assiste, ou a terceira, ou a quarta. Não sobrevive a régua do tempo. E aí você descobre que não é tão legal assim quando você lembrava. Então não reassisti, mas lembro que achei super divertido o filme, embora como adaptação ele acrescente muito mais coisas para criar, então, um romance, uma motivação, além da pura e simples curiosidade científica do protagonista, tá bom? Como nós já tivemos outros programas do H.G. Wells aqui, vamos direto para a sinopse. A Máquina do Tempo vai contar a história de um viajante do tempo. Nenhuma pessoa como vou explicar isso? Nenhuma pessoa do período histórico no qual originalmente a história se passa tem nome. Você vai ter o dentista, o professor, o narrador, o viajante. E é isso, você não tem nomes. Mas quando a gente vai para o futuro junto com esse personagem que é o viajante, aí a gente tem alguns personagens com nomes. Particularmente minha falta de memória agradece esse tipo de coisa acontecer. Enfim, a gente vai ter, na verdade, a história da narrativa de uma pessoa que escutou o viajante contando como foi a viagem no tempo. Então, você começa o livro tendo já a ciência de que este homem, este viajante, fez uma viagem no tempo e foi bem sucedida, porque supostamente ele voltou e está contando sua aventura. Então você tem, na verdade, 2 narradores em primeira pessoa aqui. Isso eu acho super interessante, tá? Dentro dessa história. Porque você vai ter, primeiro, a visão da pessoa que está recebendo essa informação, que parece uma informação muito absurda. Alguém fez uma máquina e viajou no tempo. E aí você vai ter também a narrativa da pessoa que supostamente efetuou essa viagem no tempo, o que eu acho fantástico. E quando a gente vai para a narrativa do viajante, que é a pessoa que então efetuou essa viagem no tempo, cara, é uma narrativa muito bem escrita, porque ele não cai em coisas que a gente já viu aqui em outros episódios do Li no Livro, que são narrativas em primeira pessoa, que acabam esquecendo dessa coisa da primeira pessoa e narram como se fosse uma história em terceira pessoa, onde você tem falas enormes, com diálogos enormes sendo descritos, sendo transcritos ipsilíteres. Não, aqui ele vai contar, não tem diálogos, ele vai contar exatamente o que aconteceu com ele e em determinado momento ele vai até falar assim, olha, eu não vou descrever exatamente tudo porque foi um tempo muito extenso e eu não tenho mais nem memória para lembrar disso. Isso é muito legal.
porque isso cria, para mim, uma veracidade maior nessa narrativa em primeira pessoa. Mas, enfim, o livro vai começar com esses homens reunidos, esse viajante com seus amigos todos da área da ciência, mesmo que seja da medicina, tal, todos lá reunidos juntos, ele demonstrando a criação de uma pequena máquina do tempo, e mostrando, inclusive, ela funcionando, mas ela some na frente dos amigos dele e eles falam assim, para onde ela foi? Foi pro passado, pro presente? Ele fala assim, não sei, porque eu não estou, né, operando ela diretamente, mas eu tenho uma maior, isso aqui é um protótipo, eu tenho uma maior em que eu vou conseguir direcionar melhor para onde eu estou indo e para onde eu não estou indo. E aí ele explica o conceito da viagem do tempo. Isso é uma coisa muito legal dentro dos livros do H.G. Wells, que embora sejam livros escritos há muito tempo atrás, Máquina do Tempo foi escrito em 1895. Então, obviamente que alguns conceitos científicos que são descritos nos livros deles não condiz com os conceitos científicos que nós temos hoje em dia. Isso é muito claro, por exemplo, em Fundação. Mas são conceitos que dentro daquela história fazem sentido. E qual o conceito que ele está passando aqui? Que o tempo, na verdade, ele é uma dimensão, ou seja, ele seria a quarta dimensão. Então, você tem comprimento, você tem altura, você tem largura, e aí você tem o tempo, digamos assim, né? Então, uma vez lembrei uma história assim bizarra, mas é engraçada. Uma menina que trabalhava comigo, uma vez pegou os trens da linha amarela. Os trens da linha amarela foram os primeiros trens que você não tinha divisão entre vagão, né? Então você via, dependendo se não tivesse lotado, você via até o final do trem. E ela me falando, super animada, assim, nossa, Lívia, você tem que ir, é muito legal, é muito bacana, você vê até a ponta do trem, é como se você estivesse vendo 3D. E eu lembro que eu falei pra ela, caraca, deve ser porque é 3D, né, amiga? Enfim, anedotas. E aí ele fala isso, então, que o tempo para ele é uma quarta dimensão. E como as outras dimensões que nós enxergamos, que nós vivemos e que nós compreendemos como seres humanos, o tempo, então, é passível de deslocamento. E o desenvolvimento da máquina dele é, acima de tudo, uma forma para se deslocar não só no tempo, como no espaço também. E a gente vai entender isso um pouquinho mais para frente quando ele finalmente faz a viagem dele. E ele fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos marcar um jantar. E aí a gente conversa melhor, tá? Uma coisa entre amigos, uma cervejinha, assim, torcida de pimenta verde. E esses vêm aqui, a gente conversa melhor sobre isso. Beleza? Beleza. E eles vão, depois de um tempo, lá na casa do cara pra esse chopinho com torcida de pimenta verde. E aí, o cara tá demorando. Quando, de repente, o viajante chega, acabado, só o pó. Acabou de voltar a 25 de março. Um negócio horroroso, mancando, todo rasgado, sujo. E eles falam assim, amiga, o que aconteceu com você? Até aconteceu algum problema? Você precisa de ajuda? E ele falou assim, não, gente, é que eu acabei de viajar no tempo. Eu ia rir, tá? Eu ia rir. Se um amigo meu vira pra mim e fala um negócio desse, eu ia cair na gargalhada. Eu falei assim, tá bom, conta outra. E ele falou assim, não, gente, eu juro. E ele senta, então, isso tudo narrado aqui pelo narrador, né? Ele senta, então, e começa a própria narrativa, que ele contando para aquelas pessoas ali o tempo que ele ficou longe, que é um tempo longo, tanto que ele tem até fios de cabelo brancos, né? Coisa que ele não tinha antes. E ele vai contar, então, para os amigos essa grande aventura dele. E aqui a gente começa com umas coisas que eu acho muito bacanas nesse livro, que são os conceitos, né? Mais uma vez, os conceitos que o H.G. Wells coloca nessa história, que eu acho que amarram melhor. É um livro muito curtinho, mas ele amarra muito bem essa lógica dessa ciência estranha, fantasiosa, que ele cria para justificar essa história dele. Primeira coisa que eu acho muito legal é o tal deslocamento do espaço da máquina, não só do tempo. Isso é muito bem feito no filme, tá? É uma das poucas coisas que você tem no filme que são condizentes com o que você tem no livro, e no filme isso é muito bem feito. Porque ele fala que no momento em que ele aciona a máquina, que na verdade é tipo uma poltrona com uns negócios grudados nela e tal, quando ele aciona a máquina, ele começa a ver o tempo mudar, o físico, né, o espaço ao redor da máquina mudar,
mas ele não é atingido por isso. Então, por exemplo, a máquina está dentro da casa do laboratório dele, na verdade, e ele vai vendo o sol subindo e descendo no céu, ele vai vendo árvores que começam como mudas e crescem, dão flores e frutos, e aí chega o inverno, ele vê a passagem do tempo ao redor dele. O prédio onde ele tem lá o laboratório dele se deteriorando e outro prédio sendo criado no lugar, e aí o tempo... Enfim, todas as mudanças físicas que um local tem, ele consegue ver muito rápido, porque é como se estivesse passando 1 ano em 1 segundo para ele. E aí ele fala que ele entende que o grande perigo dele, desse processo inteiro, é quando ele diminui essa passagem do tempo, porque se acontecer de ter alguma coisa ali, naquele local onde a máquina dele está, como pela física normal, né? 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, vai ter um problema ali e ele vai, sei lá, bater contra essa coisa, ele não sabe muito bem o que vai acontecer. E eu achei incrível o conceito de um cientista que pensa assim, não sei o que vai acontecer, mas vamos, entrega para Deus, sabe? Entrega para Deus, seja o que Deus quiser. E aí acontece isso, quando ele chega lá, ele resolve diminuir a viagem no tempo e finalmente parar a máquina. Tem uma coisa ali, acho que não vou lembrar se é acho que é uma árvore, alguma coisa assim. E exatamente o que acontece, ele é cuspido para fora da máquina, a máquina vira, tá? Ela também é jogada para fora, ela vira, porque o corpo que está originalmente naquele período, que é o período onde eles vão aterrissar, ele tem, entre aspas, mais direito de estar lá. E ele se dá de cara com um mundo muito bonito, muito florido, tudo lindo, com uma galera que eu não vou lembrar o nome, acho que são os Elóis, se eu não me engano, mas eu não vou lembrar o nome, não vou dar certeza disso. Então, uma galera muito bonita, um mundo muito, muito organizado. Ele descreve eles como pessoas muito elegantes. E eu acho que aqui tem algumas coisas que são muito legais para a gente discutir. Essa visão dessas pessoas que ele tem. Primeiro de tudo, ele descreve elas como pessoas, mais uma vez, muito bonitas, muito elegantes, mas não tem negros, né? São todos brancos, de cabelos louros encaracolados, olhos verdes, vestidos todos iguais, o que eu acho muito engraçado. E ele fala muito que são pessoas que têm um aspecto de muita fragilidade, que são pessoas pequenas e muito frágeis e muito magrinhas. Isso é muito louco, porque tirando, obviamente, o fato que eles são pessoas loiras, de cabelo encaracolado, tudo que ele descreve, assim, o rosto delas é um rosto delicado, com um queixo fino, o rosto em formato oval, os olhos muito grandes, me lembra muito que você tem nas artes de mangás produzidos na Ásia, manhwas e mangás produzidos na Ásia, onde você tem todos esses personagens brancos, muito magros, só que eles são geralmente... Os homens são muito altos, né? Porque a beleza da Ásia branca, vamos falar o termo correto, que é a Ásia branca. A gente tem a Ásia marrom. Então, o termo correto é a Ásia branca. Então, o que você tem lá na Ásia branca é esse padrão de beleza que você vê nas revistas de mangás e na produção artística deles, que são homens muito magros e altos, e mulheres pequenininhas e muito magras também, todos com a pele muito branca, todos com olhos muito grandes, todos com o formato do rosto, que eles chamam de formato de coração, né? Que é exatamente esse queixo muito fino, essa testa muito ampla, onde você tem, combinando a testa ampla, os olhos muito grandes. É muito louco isso, porque, gente, mais uma vez, é um livro escrito em 1895, que está ali como um reflexo de um padrão de beleza que você tem metade do planeta e agora em 2024. Muito louco isso, eu achei muito interessante. E ele vai descrever coisas que eu acho bacana que o autor, ele conecta com uma ideia futurista, né? E eu acho que são coisas muito interessantes, como, por exemplo, ele fala que todos esses seres, embora ele consiga perceber quem são os machos e quem são as fêmeas,
são seres que aparentemente são quase andrógenos, porque eles todos são muito iguais. Inclusive as crianças são muito iguais só que, aos adultos, só que em versão menor, né? E outra coisa que também me lembra esse padrão de beleza asiático branco, que é da androgenia, que é dos homens, dos flower boys, que a gente fala, né? Que é uma expressão que foi cunhada no Japão e agora você tem praticamente tanto na Coreia quanto na Tailândia, também na China, que são esses homens mais delicados, com uma aparência quase andrógena, que é muito popular no K-pop também. Achei isso muito, muito, muito curioso. E a própria conceito de androgenia, como é um conceito para o autor muito, muito futurista, para o ano de 1895, quando foi escrito. Aliás, ele conecta a androgenia desses seres com o fato que as crianças meio que são cuidadas por todo mundo. E ele meio que conecta esse conceito com a igualdade entre os sexos só pode existir em uma sociedade onde existe uma igualdade entre os sexos que também física, que a gente sabe que não é a realidade, né? Mas, enfim, até porque a igualdade dos sexos que a gente solicita, a igualdade de gênero, na verdade, que essa é a expressão correta, que a gente luta tanto dentro do feminismo, por exemplo, é uma igualdade de escolha, uma igualdade de direitos políticos, direitos econômicos, direitos sociais, e não necessariamente que a gente quer o direito de carregar um saco de cimento todo dia, assim como qualquer outro homem que trabalha na construção civil. Não é isso, tá ligado? Então, eu acho que aí o conceito é meio bizarro, mas é uma cabeça de um homem que estava vivendo lá no final do século XIX, começo do século XX. Enfim, acho muito legal esses conceitos, né? Legal de ver, né? Não os conceitos em si. Ele também vai endereçar que as crianças são poucas, como ter poucos filhos, mesmo que esses filhos sejam cuidados ali pela comunidade como um todo, é algo que é conectado ao futuro, assim como também a costumes quase comunistas. Ele fala a palavra comunistas, né? Costumes comunistas, onde todo mundo dorme junto e tal. Acho isso tudo muito, muito louco, né? Como é a visão do que seria o futuro para um homem da virada do século XIX para XX. Ele também chega a dizer que essas pessoas têm uma vida quase hedonista porque não existe necessidade de trabalho. Eles meio que têm tudo ali. Eles têm comida, eles têm, obviamente, uma alimentação baseada em frutas e vegetais, ou seja, eles não têm gado, eles não têm criações de animais. É dito, por sinal, que gatos e cachorros e esse tipo de animal doméstico está extinto, não existe mais, o que, para mim, é um péssimo futuro. E ele fala isso, que existe, então, quase essa sociedade comunista, hedonista, onde eles vivem para serem felizes, serem bacanas, serem legais e fazerem uma fogueira e cantarem kumbaya no final do dia. Enfim, quase 20 minutos de episódio. Eu vou parando por aqui porque a partir de agora a gente vai entrar para a segunda fase desse livro, onde você tem, então, o grande vilão desse mundo, né? Porque, obviamente, uma sociedade onde está todo mundo bem, está todo mundo legal, precisa ter algum problema. E aí é quando a gente vai ter a introdução dos vilões desse livro, junto com o interesse romântico desse protagonista, tá bom? Então, vamos soltar a vinheta e aí, quando terminar, eu volto. Recado do patrocinador aqui. Já já o episódio continua. Mas antes, quero agradecer a sua audiência e te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Para nos ajudar, é simples. Compartilhe esse episódio com seus amigos e assina a nossa newsletter. O link está na descrição do episódio. Obrigada. Pois muito que bem, no meio desse caminho, ele vai encontrar uma moça, uma menina dessa galera. Engraçado, ele não chama essa galera de humano, né? Porque realmente, do jeito que ele descreve, eles são muito menores do que ele e tal.
a impressão mesmo que eles não são humanos, eles são quase alienígenas e tal. Então ele não aplica a palavra humanos a eles. E ele conhece uma menina, ele salva ela do afogamento. E ele fica tanto tempo lá que ele começa a aprender o idioma deles, que não é o mesmo que o dele, né? Que seria o inglês, no caso. Ele salva essa menina do afogamento e ele começa a ter uma conexão emocional, romântica mesmo com ela. Ele fala primeiro assim, ai não, ela que está apaixonada por mim. Mas ele tem uma conexão romântica. É algo que eu particularmente não curto nesse tipo de livro, esse tipo de livro que eu falo, que é a ficção científica mais clássica e antiga. A gente tem isso também em Planeta dos Macacos, porque me parece uma coisa assim do tipo, a guria é bonita, ela não fala, ela não tem a minha cultura, ela não pensa que nem eu não consigo me comunicar com ela é claramente, fisicamente incompatível comigo, que sou um ser humano. Mas ela é bonita, mas ela se dá bem comigo, mas ela faz tudo que eu quero, ela me segue por tudo quanto é canto, então eu vou pegar ela, sabe? A gente teve outros livros aqui assim, é meio que uma máxima, eu acho isso tão feio. Acho que é a primeira vez que eu verbalizo isso. Eu acho estranho, porque é uma coisa assim, não é um relacionamento. Como é que você vai manter um relacionamento com uma pessoa que não pensa que nem você, não tem a tua cultura, não tem a tua... vocês não conseguem conversar. Vocês não conseguem se comunicar. E não tô falando no sentido assim, é uma menina que fala que se apaixonou por um estrangeiro e tal. Não, vocês literalmente são criaturas de dimensões diferentes, ou de raças, sei lá, ela é uma fada e você é um humano, ou de, sei lá, 800 mil anos à frente de diferença entre vocês. Enfim, vocês são tão biologicamente diferentes que é estranho esse relacionamento quase que instantâneo entre geralmente um homem, né, que é o protagonista, e essa mulher, essa criatura feminina, que a gente não pode falar de mulher, porque ela não é humana, essa criatura feminina. Por quê? Porque ela é bonita. Por quê? Porque ela segue ele. E é sempre assim, né? No Planeta dos Macacos é a mesma coisa. Ela segue ele para onde ele vai. Ela cuida dele, ela quer ficar do lado dele. E aqui, nesse livro, é um pouquinho pior, porque ela tem uma constituição quase infantil. Ela é menor do que ele. O que eu acho, claro, eles não tem cena de sexo aqui, pelo amor de Deus. Mas, gente, eu acho isso tão bizarro. Eu achei isso muito estranho. Eu acho isso que é bem melhor feito no filme. Porque o filme é uma mulher adulta, né? E não tem essa coisa meio Nosso Lar que ele descreve. É uma coisa meio uma galera mais povos originários ali, assim. Acho que é mais condizente. Enfim, a máquina do tempo, ela é roubada. Ele percebe que ela vai parar dentro de uma esfinge, um monumento que lembra uma esfinge, que está todo fechado ali, ele não sabe quem levou, e ele percebe com o tempo que essa galera ali, eles, na verdade, têm muito medo do escuro, porque aparentemente no escuro, quando vai passando as estações, o tempo vai mudando, o tempo que o sol fica no céu vai mudando, né? Então, você tem noites mais longas, e toda vez que tem noites muito longas, tal, pessoas desaparecem. Então, ele começa a achar estranho, e todo mundo, para se proteger, dorme em comunidade, dorme todo mundo junto, porque eles têm muito medo. E ele começa, então, a questionar isso, e ele resolve passar uma noite sozinho na floresta, junto com a menina que segue ele, que tem um pet. E tá aí, pois pronto. Isso eu acho muito louco, porque é como se fosse um relacionamento de pet. Mas como é uma criatura humanoide, tem um interesse ali sexual, mesmo que implícito. Eu acho isso muito estranho, gente. Sou retrógrada? Diz que sim, para, não. Não, mas eu acho isso muito estranho, enfim. E aí ela vai atrás dele, eles meio que dormem ali abraçados na floresta, quando ela é finalmente atacada pelos nossos vilões, que são os Morlocks. Parênteses aqui. Se você foi uma criança da década de 90 e você assistia X-Men na TV, X-Men que agora tem uma continuação no Disney Plus chamada X-Men 97, você sabe, ou se você só lia Marvel, eu não lia Marvel, gente, eu sou uma pessoa da DC, mas enfim, você vai lembrar que os Morlocks são também o nome de uma equipe de mutantes que morava no esgoto. Porque eles são mutantes que têm uma mudança física mais grave, então eles são menos aceitos pela sociedade.
é, obviamente, uma grande ligação, uma grande citação à Máquina do Tempo. Até porque os Morlock, no livro Máquina do Tempo, eles também são criaturas com alterações genéticas que, nesse caso, foram feitas através do tempo. Eles são pessoas, são criaturas mais símias, né? São brutalhados, são feios, são peludos, são criaturas mais símias. E aqui você tem um maniqueísmo burro, né? Mas, enfim, que é sobre isso, que é o cara que acha a galera do mal que é abrutalhada, obscura, com traços símios, com pelos pelo corpo, contra a galera boazinha que vive na superfície, são louros brancos de olho azul, cabelos encaracolados com pequenos anjos. Então aqui você já tem ali um maniqueísmo físico muito, muito claro na história, né? E ele acaba batendo e afastando os Morlock através de fogo. Ele percebe que os Morlock, eles gostam da escuridão porque eles estão diferentes dos outros branquinhos ali. Eles moram no subsolo, então eles não estão acostumados com o sol. Aliás, gente, eu falei obscuro porque eu lembrei de Genier falando isso pro Mr. Rochester. Mas eles não são negros, tá? Eles, como ficam embaixo da terra, eles têm uma consistência quase de vermes da terra. Eles são, a pele é pálida. Se bem que pessoas negras podem ser pálidas. Mas, enfim, não foi isso que eu entendi quando eu li o livro. Eles são pessoas muito pálidas, eles têm... o toque deles é pegajoso, é um toque frio, porque como não chega o sol lá, provavelmente teve uma evolução biológica para adequar a temperatura do corpo a baixas temperaturas. E meio que é dito no livro, deixa-se claro no livro, que os Morlock, sim, são descendentes diretos, evolução direta dos seres humanos. Então, na verdade, o legado humano são os Morlocks, são os vilões. O que acho muito legal, fazendo lá a conexão com X-Men, os Morlock. Vamos lembrar que os X-Men são, os mutantes, são uma evolução do Homo sapiens, né? Dentro dos quadrinhos do X-Men. Acho isso muito, muito divertido, muito, muito legal. Mas eu não tô assistindo ainda X-Men 97. Tô aqui com o André conseguindo tempo pra gente sentar, a gente reassistir a série original inteira pra aí começar a assistir o X-Men 97. Embora já me tenham me dito que ele é bem pesado comparando a série original. Ele descobre, então, o nosso viajante, que os Morlock que roubaram a Time Machine dele, né, a máquina do tempo, ele, sabendo da fraqueza dos Morlock quanto a serem expostos ao calor e a iluminação do fogo, ele resolve, então, usar isso contra eles para recuperar a máquina do tempo e trazer a guria que ele conheceu lá pro tempo presente, gente. Eu acho de jirico, pelo amor de Deus. Enfim, ele vai fazer isso, ele acaba causando um grande incêndio durante um ataque de Morlocks. Ele acaba causando um grande incêndio e aí a menina e os Morlocks ali morrem. E sabe o que eu acho mais bizarro? É que assim, que era um homem que estava tão conectado a esta guria a ponto de querer trazê-la para 800 anos no passado para ficar com ele, ela morre, ele fala assim, ai, que pena, morreu, continuando a minha vida. Eu digo, meu Deus, homem, que porra é essa? Que isso, cara? Você tava afim de uma mulher que nem era mulher direito, só porque ela tava te seguindo pra tudo quanto era canto. E agora que ela morreu, você falou assim, ah, que pena, poxa, tadinha. Nossa, que barra, que isso, cara? Nossa, eu fiquei assim, olha, meu cu caiu da bunda. Quando eu li isso, eu falei, mas gente, hein? Claro que você pode usar, você que leu o livro também, pode usar o argumento de que não, Lívia, não tinha muito tempo para desenvolver essa perda dele. Ele, claro, fica triste ali e tal, mas eu acho que o tempo que ele fica triste não é um tempo, sei lá, pelo menos para mim não soa real. E aí você pode falar assim, não, é que não tinha muito tempo de livro e tal, para continuar, foi uma escolha do autor, não significa que o personagem não sentiu. Ah, mas para mim ficou uma coisa meio assim, viu? Confesso que achei meio estranho. Enfim, aí os Morlock têm uma ideia, eles têm uma ideia de que
de abrir a esfinge para ele ir até a Time Machine, né, a máquina do tempo, e capturá-lo. Só que eles não sabem que a máquina do tempo é uma máquina do tempo e que tudo que ele quer é isso, chegar até lá, para poder voltar para a terra dele. E é bacana que aí, nesse meio tempo, a gente tem também a descoberta dele, na verdade, um pouco antes do desaparecimento do incêndio lá na floresta. A gente tem ali também a descoberta dele que os Morlocks são a evolução direta dos seres humanos e que, na verdade, a galera que mora lá em cima, que mora na superfície, são cria dos Morlock. Que os Morlock, na verdade, é uma galera que vive na parte de baixo, no subsolo, porque eles criaram maquinaria e eles criaram um sistema de trabalho muito, muito extenuante, uma coisa meio... Ai, não sei porque eu fiquei lembrando muito dessa parte do Uruk-hai Guerreiro lá, quando... Que tem toda essa coisa da destruição dos jardins de Isengard durante a criação dos Uruk-hai Guerreiro. Porque a gente vai lembrar que o Tolkien, ele era meio que contra a Revolução Industrial, daí ele vê... Contra não, né? Mas ele vê a Revolução Industrial como uma coisa nociva, porque ele vê, quando ele é criança, durante a mudança, durante a virada do século, ele enxerga a Revolução Industrial como algo degradante, que leva as pessoas morando em todas juntas, em lugares degradantes, ganhando um salário de fome, e as cidades grandes cheias de cólera e vermes e ratos, uma coisa horrível, tudo por causa da concentração de população para trabalhar nas grandes indústrias. Isso acaba me gerando essa impressão de que os Morlocks são um pouco isso, são um pouco uma visão desse homem da virada do século, vendo a Revolução Industrial, criando cortiços e criando bairros paupérrimos com pessoas sendo expostas a fósforo branco e, enfim, uma coisa horrorosa. E os Morlock, por trabalharem com isso, com o tempo vão indo cada vez menos para a superfície até que eles ficam de vez lá. Eles ficam de vez lá, eles param de se alimentar de uma maneira correta, acaba que eles vão, então, apelar para aquilo que é... Ele até fala no livro, né? Eles vão apelar para aquilo que é proibido, que seria o canibalismo. Como eles percebem que eles não podem comer uns aos outros porque vai diminuir força de trabalho, não é isso que é dito claramente, mas é isso que eu entendo. Vai diminuir força de trabalho, eles resolvem, então, criar as criaturas da superfície, que realmente queria muito lembrar o nome, não vou lembrar, criar as criaturas da superfície como forma de se alimentar. Então, eles, na verdade, são um gado para ele, né? Eles criam essas criaturas, por isso que são todas iguais, por isso que as crianças são todas iguais, por isso que, né, o sistema organizacional é, entre aspas, comunista, porque todo mundo, você não tem classe social, porque é uma sociedade artificial. E essas criaturas, e eles dão tudo para essas criaturas, tanto que o maquinário, meio que ele diz isso, que o maquinário dos Morlock é o que mantém essas criaturas vivas. Então, se elas têm comida, se elas têm frutas, se elas têm... É por causa disso, porque os Morlock dão isso para elas, alimentam elas com isso, para elas, então, se tornarem proteína magra da melhor espécie. Que coisa horrorosa, né? Enfim. Acaba que ele consegue voltar para a máquina do tempo dele, bate nos Morlock, consegue entrar na máquina do tempo e volta. Na verdade, ele ainda vai um pouco para frente, quando ele entra na máquina do tempo de volta, e ele consegue ver ali meio que a destruição destruição do mundo, não, mas ele consegue ver o Sol absorvendo os outros planetas, né? O Sol se torna uma grande supernova, e aí ele volta para a Inglaterra, acho que é Inglaterra, né? Enfim, ele volta lá para onde ele inicia sua jornada, sua narrativa. Quando ele termina de contar, a galera que tá ali ouvindo ele, tipo, fala assim, uau, você devia escrever isso, ó, você tem um quê ali, você tem um chamado para literatura, hein, amigo? Ninguém acredita, menos o nosso narrador, que ele fica... Na verdade, ele não acredita, mas ele fica meio que encucadinho ali com o que o nosso viajante conta. E aí o viajante fala para ele assim, olha, não, eu vou fazer outra viagem. Faz o seguinte, volta daqui a tantos dias que eu vou fazer uma viagem no tempo e eu volto e te conto de novo o que aconteceu.
o narrador volta, mas o viajante nunca mais é visto. Fica então meio que claro aí que em algum momento ou ele se perde da sua máquina do tempo, ela é destruída, não sei, porque né, nós temos o problema de quando ela para de viajar no tempo, né? Aquela coisa dos dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. E também você tem, sei lá, os perigos que a pessoa pode enfrentar durante uma viagem no tempo, né? E tem um livro que eu tenho aqui em casa que eu nunca li, mas que eu gosto muito do filme, chamado A Esposa do Viajante no Tempo, que mostra muito bem os perigos de uma viagem no tempo, até coisas muito básicas como, sei lá, você se encontrar completamente pelado no meio da neve, aí você tem queimaduras, enfim. Eu adoro essa temática de viagem no tempo. Grande fã de Dr. Who aqui falando com vocês. Grande fã. Acho Dark uma bosta. Muito mal escrito. Muito mal escrito. Mas você tem coisas incríveis. E, gente, eu paguei $40 pra assistir aquela porcaria chamada Back to the Future, só porque é um dos meus filmes de viagem no tempo favoritos. Então, assim, eu acho tudo conectado com viagem no tempo fantástico. Acredito que um dia teremos viagem no tempo? Eu espero que não. Porque a coisa mais broxante para a minha crença pessoal é tentar reescrever algo. Acho que a coisa mais legal do mundo é você estudar a história como ela é. Aliás, no começo do livro é dito isso, né? Que a viagem no tempo, nessa dimensão tempo, que nós fazemos naturalmente, é através da lembrança. Acho isso lindo no começo do livro. Ele fala, a gente já viaja no tempo, através das lembranças. Quando a gente lembra, a gente está viajando no tempo. E eu particularmente gosto muito, tanto de lembrar coisas, como de ouvir pessoas se lembrando de coisas. Então, adoro a temática, mas jamais voltaria no tempo. E aí, senhoras e senhores, fim de livro. Espero que tenham gostado desse episódio. Se você gostou, por favor, compartilhe. Tem um botãozinho aí no seu agregador de podcast, que é o botão de compartilhar. Compartilhe nas suas redes sociais esse episódio. Compartilhe com seus amigos também. Nós estamos toda segunda-feira, a partir das 17 horas, em junho, tá? Lembrando, maio não teremos Lendo Livro e semana que vem também não, tá? Então, em junho, estamos de volta, a primeira segunda-feira de junho, às 17 horas. Temos também episódios extras toda a quinta-feira, a última quinta-feira do mês temos episódios extras e a partir de junho a gente vai direto e só para em novembro, tá bom? Muito obrigada por ter nos acompanhado aqui neste primeiro semestre e eu espero que vocês tenham gostado do material que eu apresentei para vocês até agora, tá bom? Eu sou a Lívia Leão e esse foi o Lendo Livro.